Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Pai. Glórias a Deus. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Diz ali o celular trava, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, no livro de Lucas 7, versículo 36. O título fala: a unção de Jesus pela mulher pecadora. 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa dos fariseus, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com óleo. E estando por detrás aos pés, chorando, começou a regá-los os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com óleo. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia que e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dizei-a. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo ele com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? Simão, respondendo, disse: tenho para mim que aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta desde que entrou, não cessados de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que muitos seus pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começavam a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Bem, glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Bem, glória a Deus. Tão interessante que Jesus ele foi convidado pelos fariseus para comer com eles. Então, Jesus, quando ele estava reunido ali para comer, então ele rogou um dos fariseus que comesse com ele. E Jesus ali foi. Jesus esteve ali presente. Então a palavra fala que ele entrando na casa do fariseu, ele assentou a mesa. Interessante que quando Jesus estava ali sentado à mesa, juntamente Pedro também estava ali, os discípulos. Agora você imagina Jesus ali falando, pregando, porque Jesus, assim como
uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que fala, onde ele chega, ele fala de Cristo. E Jesus, eu creio também, onde ele chegava, ele falava do reino de Deus. Porque Jesus, ele veio para isso, para pregar. Agora você imagina, esta mulher pecadora, imunda, aos olhos humanos, ela era aquela rejeitada que não poderia nem aproximar da sociedade, porque era considerada imunda por ser uma mulher prostituta, uma mulher suja. Então a palavra fala que ela entrou, então ela se arriscou em entrar em uma casa sem ser convidada na situação que ela vivia. E aí você vê a sede de uma pessoa arriscando sua própria vida. Tudo isso por causa de Jesus. Para o encontro dele, não importando nem com a sua própria vida. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, não importando com a sua própria vida, mas no encontro de Jesus. Esse igual o pastor Daniel falou, né? Respeito aí de estar juntinho, amigo, próximo, ali colado, né? Com Cristo, com Jesus. Então, chegou o momento que Jesus chamou Judas de amigo, mesmo sabendo que Judas iria o trair. Então Jesus, ele ama a nossa amizade com ele, está colado com ele, querer sempre estar perto dele. Então, essa mulher, quando ela chega, para ela cai aos pés de Jesus, chorando e com suas lágrimas lavando os pés de Cristo. Então, quem já viu essas passagens sabe, naquela época, a pessoa que lavava os pés, aquele lavava os pés de todos, igual Jesus, ele lavou os pés dos discípulos, sendo Jesus o maior, ele se fez ali o menor, lavando os pés dos discípulos, e assim a palavra fala fazer o mesmo. Então Jesus estava mostrando o quê? Humildade, somos todos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, porque ele que veio da glória lavou os pés, eu e você também poderíamos fazer o mesmo, não virar o nariz e achar que somos melhor do que o outro. Então, ela lavou os pés de Cristo, com as suas lágrimas, ela nem usou, olha para você ver como que interessante, ela nem usou um lenço, mas sim com seus próprios cabelos, enxugando os pés de Cristo. E quanto mais ela enxugava, mais lágrima descia. Tudo isso porque havia a sede no teu coração, sede de Cristo, sede de Jesus, vontade de estar perto de Jesus. Então, Jesus é aquele que sabia até no pensamento. Quando veio o questionamento, Jesus já virou para Pedro: quero te dizer-te algo. Jesus falou aquela parábola do devedor e do perdão. Então, vês esta mulher: quando entrei em tua casa, não lavaste os meus pés como esta lava. Não ungiste minha cabeça com óleo, essa me ungiu os pés. Ela ainda fez mais ainda, ungiu os pés de Jesus. E muitos ficavam admirados porque o azeite, o unguento, era muito caro naquela época. Era como se ela estivesse desperdiçando. Se você ver ela na viúva, aquela que seus filhos iam ser escravos, ela, quando ela pegava, quando Eliseu disse para ela: vai, pede vasilhas, não pouco, mas muitos, e enchei, vá e paga a tua dívida. A palavra fala que ela viveu o resto da sua vida com aquele azeite, com as vendas daquele azeite, porque era de muito valor, era de muito negócio. Então naquela época se negociava com azeite, se negociava para fazer, aleluia, comércios. Quem tinha grandes estoques de azeite ganhava muito dinheiro. Então por isso que Eliseu profetizou e disse para ela que ela iria viver o resto com seus filhos. Do pouquinho que ela teve, ela fez render, porque Deus fez um milagre na casa dela, porque ela confiou num Deus todo-poderoso. E assim aquela mulher, ela tinha aquele unguento. Agora, de onde surgiu aquele azeite? Se ela era uma mulher prostituta,
ela recebia. E o azeite era muito caro naquela época, porque muitos admirarem ela está tipo desperdiçando, poderia vender. Tem uma outra parte aqui que fala, ela poderia vender. Quem sabe esse azeite veio de pagamento de prostituição? Ah, mas se fosse hoje, muitos iam falar assim, como é que pode? Esse ungüento veio mau ganho, né? Mas Jesus ele santifica o imundo. A palavra fala, porque chamas de imundo aquilo que eu santifiquei. A partir do momento que Jesus santificou, santo é. Então ela ungiu os pés de Cristo. E Jesus disse, vá, paz, seus pecados estão perdoados. E quem que é essa mulher? Alguém sabe dizer quem é essa mulher? Essa. Maria Madalena. É Madalena. Só que ela era prostituta. E tem duas Madalenas. Isso. Tem duas Marias. De Maria Madalena. Só que o nome dela era Madalena. Aquela que iria ser apedrejada. Você. Foi falado aqui na irmã dela agora. Maria. Isso, quer ver? Muitos tinham essa dúvida de Maria Madalena mesmo. Lá no livro de João, capítulo 11. No livro de João, capítulo 11, versículo 11 fala, na morte de Lázaro. E estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. E lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo, né? É a Maria. Não pensava nunca. Eu achei isso na Bíblia, porque uma época houve um questionamento, eu assim, mas qual que era? E eu agora, eu vendo, eu achava que era outra Maria, mas verdadeiramente era Maria. Então quando a gente fala de Marta e Maria, a gente vê Marta e Maria como duas mulheres, sempre foi certinhas, né? Duas mulheres corretas, mas então a Maria, irmã de Lázaro, ela veio da prostituição. Então, como é falado, da amizade, aí que entra. Quando eu não tinha preparado a mensagem aqui, eu tinha abrido em outra parte, mas quando o pastor Daniel falou de Marta, falou de amizade, eu já fui logo em Lázaro, e dali eu já segui, já fui nessa parte aqui dela que ungiu a Jesus, né? A Maria. Então, aí que entra. Jesus esqueceu dela? Não. Jesus se tornou um grande amigo dela, de Lázaro e de Marta. Então, quando você vai ver na Bíblia Sagrada, é como se Jesus frequentasse mais a casa de Lázaro. Porque a Bíblia relata, lógico que ele foi em várias casas, mas a Bíblia relata para nós muitas vezes que Jesus, ele frequentava a casa de Lázaro. De muitas vezes que eu falo, não é que está citado muitas das vezes na Bíblia, é que fala de muitas e muitas vezes eu lia na casa de Lázaro. Então é por isso que quando Lázaro estava doente, mandou que ia até Jesus, e Jesus demorou. E não que pela demora, mas porque Jesus iria no momento certo, porque tinha que cumprir aquilo para que a glória de Deus fosse manifestada na morte de Lázaro. Então, aqui só que entra o porquê que nós não devemos questionar algo. Às vezes questionamos por que eu perdi e não veio. Por que estava aqui hoje e não está. Por que estava bom hoje não está, quebrou. Não devemos ficar questionando, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Ele enxerga lá na frente. Nós não enxergamos aqui que está ao nosso alcance. Porque quando veio até Jesus, ele diz, Lázaro não está morto, apenas dorme. E eu vou despertá-lo. Então nós vemos aqui tão interessante a amizade de Cristo com Lázaro, Marta e Maria.
Jesus é como se ele tivesse um repouso. Eu vou na casa de Marta e Maria e Lázaro, conversar um pouco, tomar um café, ou que seja, um chá, lá naquela época. Jesus estava presente com eles sempre, aquela amizade, pelo que a Bíblia declara, porque Jesus não esqueceu, porque aquela mulher, quando ela foi aos pés de Jesus chorar, ela foi com o seu coração, ela não esqueceu, ela não abandonou. E sabe, essa Maria recebeu palavras fortes de Jesus para consertar, para manter livre do pecado, para não fazer mais aquilo que a Bíblia não declara claramente, tudo escrito, mas ela entrou Jesus no seu coração, ela queria Jesus, ela queria estar com Cristo e não o abandonou. E assim como foi também aquela outra, Maria Madalena. É por isso que muitos perseguem, a parte, das mulheres. Tem seitas aí que mulheres não pode ter mulheres, só homens. As mulheres são discriminadas. E se você for olhar, Jesus tinha grandes contatos com mulheres. Na sua ressurreição, quem apareceu? Maria Madalena. Ela que fez a primeira pregação, Jesus ressuscitou. Então, quando Maria Madalena, ela pregou, Jesus ressuscitou, mas ela teve um processo lá atrás. Aleluia. Muitas vezes a pessoa vê só aquele momento que ela encontrou Jesus ao próximo daquela tumba, mas não vê o processo que ela passou, que ela enfrentou. Ela iria ser morta, apedrejada, angústia, com certeza ficou depressiva, sabendo que iria morrer, mas na frente dela estava a vida, que iria livrá-la da morte, e Jesus a livrou. Então, muitas das vezes a pessoa nunca vai entender o seu processo. Vai ver o momento que você está, mas não vai saber o momento que você veio de lá para cá. Porque tudo tem um processo, tudo tem uma caminhada, tudo tem, aleluia, uma longa estrada para receber aquilo que conquistou. Mas a pessoa só quer ver aquilo que está na tua mão, mas não quer saber daquilo que como aconteceu para chegar nas tuas mãos. Maria Madalena, ela teve ali, o seu momento ali com Cristo, seu nome foi falado até os dias de hoje. Jesus diz: onde esse evangelho foi pregado, o nome dele será mencionado. Porque Jesus, sem achar graça nos meus olhos, nos seus olhos, aleluia, Jesus faz o meu nome e o teu nome correr para a glória dele. Glória a Deus, aleluia. Porque Lázaro, Jesus amava Lázaro de tal maneira, amava Maria e amava Marta. Como foi dito aqui nesta noite, Marta, muitos usam muito essa passagem, como se Marta não se preocupasse com a palavra de Deus, como se Marta não se preocupasse com Jesus, como ela se estivesse preocupada só com as vasilhas, com os afazeres. Não, é porque Maria, ela estava ouvindo a palavra e ela estava preocupada em receber o bem. Enquanto isso, quem pode dizer que ela não estava de lá ouvindo? Porque a pessoa que ama, ele quer receber a pessoa bem. Ela se preocupa. Quando a visita chega na sua casa, você está ouvindo a pessoa, está ali lavando a vasilha, está fazendo um café para servir aquela pessoa. Eu vejo, se não precisaria de Maria estar lá com Marta. A Bíblia não relata. Quem sabe Marta diz: faça sala para ir lá que eu faço os preparos. Ou você fica aqui, eu vou lá. Mas muitos pegam como se ela estivesse na rebeldia, preocupando com os bens materiais. E isso é muito errado. Muitos pregam desta forma, como se ela estivesse preocupada somente com a casa e esquecendo de Cristo. Mas Jesus disse: escolheste a melhor parte, na parte de Maria. Mas isso não quer dizer que Marta rejeitou a Jesus, que Marta não estava recebendo a palavra de Cristo, ouvindo a palavra, mas ela estava servindo Jesus. Ela recebeu ele com prazer também, juntamente ali, e ali após, com certeza, servindo e sentando juntamente com eles, porque foi mandado, ela mandava chamar a Jesus para que curasse seu irmão, porque o seu irmão já havia enfermo. E quando Jesus chega lá, ele está morto, mas Jesus o consola.
Não creste no poder de Deus? Que tem poder para ressuscitá-lo? Então elas poderiam desistir. Chegou o momento que ela disse: Senhor, mas já faz 4 dias, já está fedendo. Jesus, Ele vai fazer isso mesmo. Há coisas que eu e você sabemos resolver, Jesus vai deixar para mim resolver. Aquilo que não é para nós, Ele vai entrar. Porque se Jesus, lá no templo de Israel, nos judeus, há um costume. Por que Jesus, muitos não sabem por que Jesus veio no 4º dia. Jesus poderia ter vindo no 2º, no 3º, mas Jesus nunca ia vir no 3º. Porque se Jesus ressuscita Lázaro no 3º dia, ou no 1º, no 2º, no 3º, os judeus não iam crer que Lázaro ressuscitou. Porque era de costume dos judeus. Uma pessoa, ao 3º dia, ele pode estar vivo ainda. Ele pode voltar à vida. Porque para os judeus, a pessoa que morresse ali ao 3º dia, eles aguardavam. Ele poderia voltar, não está morto. Quando é no 4º, já era decretado a morte, confirmação. Por isso que Jesus veio ao 4º dia, que Lázaro estava morto, fedendo, para a glória de Deus. Porque quando Jesus chegou, não tinha como contestar. Quem sabe ele nem estava morto. Mas no 4º dia, Lázaro estava morto. Então a palavra fala que Jesus chegou e chorou diante da tumba. Começou a chorar. Por que Jesus chorou se ele sabia que Lázaro iria ser ressuscitado? Se ele sabia que Deus iria ressuscitar? Por que Jesus já estava agradecido a Deus antes mesmo de Lázaro ser ressuscitado? E da Pai, graças te dou por este milagre. A palavra fala: quando orardes, credes que o recebeis. Quando orardes, credes que já recebeu o milagre. Muitos acham que tem que receber primeiro, mas nós temos que crer que Deus é aquele que faz o milagre acontecer na minha e na tua vida. Jesus estava agradecendo a Deus antes do milagre ser acontecido, porque ele sabia que Deus iria fazer. Quando você crê, você agradece a Deus primeiro. Obrigado, Senhor, por essa porta de emprego que está aberta para mim, na onde eu quero estar lá. Deus, como que eu não vou abrir essa porta e você está crendo onde Deus vai abrir? É isso que Deus prova. A gente tem que crer antes de receber, porque aí não é milagre. Jesus, ele disse: graças te dou, ó Pai. Já agradeceu antes. Então ele diz: Lázaro, vem para fora. E o milagre aconteceu. Então, tudo isso vem acontecendo por quê? Lázaro poderia não ter sido ressuscitado, se não houve uma perseverança lá atrás de Maria e até Jesus. Chorar aos pés de Cristo, se converter ali e ganhar a tua família. Através de Maria, você fez a apresentação de Jesus a Lázaro e Marta. Ora, tem um homem chamado Jesus, o profeta enviado de Deus. Ele é o Messias. As palavras que saem da boca dele convocam o coração. Nós podemos sentir Deus na nossa vida. E ali em sua casa sendo convertida, Marta, Maria e Lázaro. E aí que entra, muitas das vezes a perseverança está com Cristo. Algo sobrenatural vai acontecer à frente. Porque esse milagre de Lázaro já estava bem à frente, mas Maria já correu muito bem antes atrás, além de salvar a vida dela. A alma dela está com Cristo até os últimos dias da sua vida. Nós vemos hoje, está tão difícil da pessoa firmar na presença de Deus hoje. Hoje, as pessoas, a maioria que se converte, está hoje no ministério, amanhã já está no mundo. Às vezes está hoje na igreja, amanhã está em outra, não sabe onde quer ficar. Basta tropeçar no pé, que já abandona Cristo, abandona tudo. Antigamente, as pessoas que serviam a Deus,
era bem mais duro, mas estava firme na presença de Deus, porque olhava Jesus Cristo. Eu quero é Cristo. Jesus, aleluia, a palavra fala que Pedro disse: Senhor, a tua palavra é dura, o povo está indo embora. Jesus disse: para ir com eles? Não, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então a palavra de Deus, ela é para corrigir, ela é para exortar, ela ensina. A palavra de Deus é para salvar. A palavra de Deus não é para ajudar, mas sim para levar para o reino de Deus. Aquele que ouve a palavra de Deus, ele vai entender o reino do céu. Mas é porque não vê a palavra de Deus. Quem hoje sofre chicoteada pela palavra de Deus? Os discípulos eram chicoteados. Os discípulos eram presos, pegados em cruz, por causa da palavra de Deus. Mas mesmo assim estavam ali perseverantes. Todos os discípulos, mantendo firme. Apóstolo Paulo foi morto, decapitado, esquartejado. Antes de morrer, sofreu muito, chicoteado, sendo preso, sofrendo, mas não recuou. Hoje, muitas das vezes, até mesmo a palavra de Deus sendo pregada, muitos não querem firmar na presença de Deus. Muitos não querem, murmuram, reclamam da palavra de Deus. Eu só quero ver para que céu que vai naquele dia. E não adianta lamentar, porque vai ser tarde. Vai ser tarde e não tem como. Hoje está difícil pregar a palavra. Se pregar a palavra verdadeira, fala que está falando para mim. Se a carapuça sentou, corrige, né? Se a carapuça sentou, eu não vou errar mais dessa forma, porque a carapuça sentou em mim. E muitas das vezes, a pessoa que está pregando a palavra de Deus nem conhece a pessoa. A pessoa tem que pensar: peraí, se falou isso que eu estou fazendo, só eu sei. Deus é Deus falando. Então briga com Deus, né? Tem que brigar com Deus. Então Deus é aquele que nada está oculto. Ele vê tudo. Ele vai corrigindo, mas chega um momento que ele usa o profeta ou a profetisa para falar, para nós tomarmos posição e consertar o nosso erro. Porque ele está voltando, ele não quer que nenhuma alma se perca, mas felizmente muitos vão se perder. Porque não tem mais o amor. Maria poderia dizer: eu estou levando prejuízo, porque o meio de ganho de trabalho dela, Maria, irmã de Marta, Maria Madalena também, a outra prostituta que iria ser apedrejada, poderia dizer: eu estou levando prejuízo. Não, mas preferiu Cristo, seguir a Ele, sem rumo, sem ter o que fazer, sem trabalhar. Eu disse: eu vou te seguir, Senhor. E seguiu Jesus, porque a sede estava no coração de Cristo. Porque a palavra fala: o olho não viu, o ouvido não ouviu, os olhos não viu, nem o nosso coração chegou perto daquilo que Deus tem preparado para os que o amam. Então, é grande o que Deus tem preparado para mim e para você. É um sonho de glória. Mas muitos não querem. A palavra fala que o céu é tomado por força. É não desistir e prosseguir. O diabo, ele vai lutar, ele vai tentar de todas as formas para tirar a pessoa da presença de Deus. Ele vai lutar para tentar fazer a pessoa afastar dos caminhos do Senhor. Mas tem que virar para ele ouvir: eu não vou desistir, eu vou prosseguir até o fim, porque Deus é comigo e o céu é para mim. Aleluia. E para o diabo ficar irado e vai falar: o que era teu agora é meu. Agora tem que fazer raiva do diabo. Ele faz tanta raiva. Era teu, agora é meu. Qual é essa? Né? Porque o diabo não deu valor. Não deu valor. Ele queria tomar o trono de Deus, achando que iria conseguir tomar o trono de Deus. Então é por isso que ele luta. Olha para a Bíblia Sagrada desde o início, desde a fundação, que quando Deus fez o homem e fez a mulher, Adão e Eva, o diabo veio lutando de lá para cá. E por que muitos têm recuado?
Será que não entrou na mente que o diabo ele nunca vai desistir? Quem tem que prosseguir somos nós. Quem temos que marchar somos nós. Quem temos que andar em frente é nós. Porque se pensar, eu não quero, eu vou esperar acalmar, não vai acalmar nunca. O diabo vai lutar mais e mais e mais. O diabo só não vai conseguir o dia que nós entrarmos na glória. Porque lá ele não entra. Enquanto estivermos aqui, temos que prosseguir. Está difícil? Adore. Está doendo? Adore. Está angustioso? Continua perseverante. Porque se nós não irmos para o céu, Deus continua lá. Já paramos para pensar. Deus da glória. Tudo alegria. Tudo bonito. Só paz. Um sonho de glória. Deus e os anjos. E Deus doido para levar todas as almas para lá. Mas nem todas as almas querem. Agora você imagina como o coração de Deus fica. Como eu gostaria que todas as minhas criações estivessem aqui. Meus filhos. Mas nem todos querem. Aí no dia que estiver lá nas trevas exteriores, vai lamentar, é tarde. Vai chorar, é tarde. O momento é agora. Não é amanhã, é agora. Porque nossa vida não nos pertence. Tinha um colega meu da minha terra, faleceu essa semana, acharam ele morto. Por quê? Às vezes não querem saber de Cristo. Não dá valor. Muitas pessoas zombam. A esposa, pouco tempo dele, morreu. Zombaram de cristão. Eu vi foi zombado por ela, incitando zombaria. Então, aí quando morre, aí só Deus sabe. E a Bíblia nos relata. Aí tem muitos que creem. É cada um. Eu sei que Deus ele pode salvar no último minuto, pode. Mas eu prefiro pagar para ver, porque cada caso é um caso. Aqui eu fiz de tudo. No último minuto, meu coração vai gerar um arrependimento. É meio duvidoso. Pode sim, pode não. Porque uma pessoa, um traficante, mata, tem um coração que chega a ser preto de humildade. Na hora da morte ali vai conseguir concentrar em um arrependimento, que ali vai vir remorso. Vai vir remorso. Posso estar enganado sim, mas eu prefiro antes. Faça antes. Porque pode acontecer a pessoa ali naquele momento, né? Senhor, me perdoa. Tem aquele tempo. Mas cada caso é um caso, né? Eu acho que a pessoa tem que correr para Cristo. É logo. É antes. Não esperar o último momento. Porque o último momento é só Deus sabe. Porque aquele rico que a palavra fala, o rico Lázaro, na sua angústia, quem sabe poderia ter vindo, mas o que Jesus fala onde é que ele estava naquela palavra? Ele estava ali no Hades, no lugar de tormento, e o mendigo lá no seio de Abraão, onde fala o livro de Lucas 16. E quando ele disse, eu estou atormentado nesta chama, manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo para que me refresque a língua. Filho, nenhum pode passar daqui para aí, nem daí para cá, porque o abismo entre nós e vós. Pai, mande aqui a casa de meus pais, para que meus irmãos não venham para esse lugar de tormento. Olha que lamentação. Jesus conta nessa parábola. E essa parábola é o quê? É um alerta. Porque além dessa vida, há uma vida. Há um mundo espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Há um homem que morreu uma vez, passamos e disse, segue-se o juízo. Ninguém está no céu. Está no Hades e está no seio de Abraão. Porque quando a pessoa ele morre, se ele é salvo, ele é levado pelos anjos
ao seio de Abraão, que é o paraíso, onde está aguardando. Jesus disse para aquele homem na cruz, quando ele disse, arrependa-te, porque Jesus, mas o homem da cruz, ele arrependeu no último momento, mas ele esteve vivo ali, com Cristo ali, em muitos momentos, quem sabe, horas, que esteve pregado ali na cruz, ele ouviu a palavra, quem sabe ele falava em seu coração, quem sabe eu posso ter uma chance, porque a pessoa para ir para a cruz, primeiro ele estava preso, quem sabe ele debatia com aquele colega dele que foi preso na cruz, a Bíblia não relata, porque toda conversa há um diálogo, a Bíblia não relata tudo, assim como Jesus diz para Cristo, Pai, se possível, poupasse-me este cálice, a Bíblia não fala nada que Deus conversou com ele, só vê ele falando que seja feita a tua vontade, mas Deus conversou com ele. Quem sabe aquele homem da cruz disse, se eu pudesse, eu seguia este homem. Então muitos pegam isso, mas o homem da cruz arrependeu, mas ele estava vivo naquele momento ali, houve tempo de conversar, diálogo com Jesus, porque o homem, a pessoa não morre na cruz rápido, ele fica ali agoniando. Jesus foi morrer às 3 horas da tarde. Então, Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é o quê? É o lugar de descanso, é o lugar onde as almas vão para esperar aquele momento. E aquele que não estava levado para o Hades, o paraíso, o lugar de descanso. E aquele que é levado para o Hades é o lugar de tormento. A palavra fala, Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele diz, ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu e que está no céu. Jesus disse claramente que ninguém tinha subido ao céu, a não ser ele que desceu do céu e que está no céu. Por que ele disse? Porque ele veio lá do céu, gerado pelo Espírito Santo, entrou no ventre de Maria. Mas por que ele está no céu? É porque eu e o Pai somos um. Assim diz Jesus em João 30. 10:30. Eu e o Pai somos um. Jesus estava aqui, Jesus estava lá. Esse nome ainda não tinha sido revelado. Foi revelado no momento que ia ser gerado no ventre de Maria. Por o nome de Jesus. Há lugares que chamam de Yeshua, tem vários nomes que Jesus é mencionado o nome, depende da linguagem. Nos judeus tem outro nome que eles mencionam o nome de Jesus. É o mesmo Cristo. Para aqueles que creem que Jesus é o Messias. Então, um momento, quando você prega, quando você fala, a pessoa não dá valor, não dá ouvido à palavra. Mas quando você vê que a pessoa foi tirada dessa terra, vem na mente misericórdia, porque a palavra não foi pregada. Jesus não queria que Judas morresse naquela situação, porque ele falou, antes este homem não tivesse nascido. Jesus na Bíblia Sagrada ele fala mais do inferno do que do reino de Deus. Porque Jesus ele veio para alertar, Jesus ele veio para salvar, ele veio para abrir os olhos. Por que Jesus ele veio? Muitos têm que entender o porquê. Porque Jesus ele veio e morreu pela humanidade. É porque ele sabe que o demônio ele veio. Lúcifer, ele veio com grande fúria, buscando aqui atacar. Eis que o diabo ele tem sede, porque ele tem pouco tempo, assim diz Apocalipse. Aí então Jesus ele veio para quê? Eu vou lá resgatar a humanidade, porque o diabo ele foi e aprisionou, e eu vou libertar da prisão do inimigo. Porque se Jesus não morre na cruz, ninguém ia ser salvo. Mas muitos não entendem, não querem, acham que a alegria no mundo, acham que a alegria é as festas, acha que a alegria é as farras, mas quando a pessoa entrega a vida para Cristo, Deus de verdade, aquilo não era mais alegria, a alegria é com Cristo, aquilo é esquecida, apaga. O verdadeiro cristão que quer Jesus, não aquele que fica no mundo, porque aquele que quer Jesus, ele não sente saudade do mundo, ele não quer mais saber do mundo, ele quer saber das coisas de Deus, das coisas celestiais. E assim foi Maria.
Maria nunca mais quis saber da prostituição. Ela foi Cristo, andar com Ele. E é por isso que Maria é muito falada. Maria Madalena, Jesus diz: onde esse evangelho for pregado, o nome dela será mencionado, porque ela andou com Cristo até os últimos dias da sua vida. Então, mas muitos não acordam. Qualquer coisinha tira da presença de Deus, qualquer coisinha tira do ministério, aí vai para um, vai para outro, pula para outro, e quando nenhum serve mais, né, aí esfria e desanima, né? Desanima. Então, Deus é aquele que chama, Ele prepara, Ele tem a obra nas nossas vidas. Todos os profetas da Bíblia Sagrada aqui, a qual Jesus, desde o Velho Testamento, a qual do tempo de Jesus para cá, Ele veio selecionando para uma grande obra, e Ele não quer que ninguém fique parado, porque a obra de Deus, ela não para, ela não pode parar. Ele coloca na minha e na tua mão, e quando não fazemos, Deus irá cobrar naquele dia. Porque quando deixamos de fazer a obra, é uma alma que se perdeu. Quando deixamos de ir, é mais uma alma que se perdeu. E vai ser cobrado naquele dia. Por que não pregou naquela rua? Porque tinha uma alma que ia usar a tua boca. Hoje ela está lá nas trevas. Por que não ouviu? Ela ia converter naquele dia. Por que não foi? Aquela alma morreu porque demorou. Então Jesus vai usar a mim e usar você. Ele nos chamou para isso. E é por isso que Ele veio, para tirar a humanidade da prisão de Satanás. Por isso que Ele veio, para formar profetas e profetisas, mulheres e homens de Deus, para levar a obra dele adiante, porque a obra dele não vai parar. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Queira Satanás ou não, a igreja vai morar com Cristo, vai estar com Cristo lá para todos sempre. E aqueles que não quiserem subir no arrebatamento, vai ficar para a grande tribulação e vai sofrer. Porque se acha que tem demônio atormentando agora, vai sofrer mais, porque vai estar os demônios soltos, piores dos que estão soltos aí agora. E aí não vai ser fácil. A grande tribulação. João, ele teve uma visão lá ele foi arrebatado ao céu, ele teve uma visão lá no céu dessas pessoas que foram degoladas. Jesus vai arrebatar a igreja e a igreja vai estar com Cristo. E a palavra fala. E a palavra fala. E a palavra fala claramente. A igreja ela vai ser arrebatada. A trombeta vai tocar. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. E o mesmo Senhor descerá do céu com a narina, com a trombeta de Deus, com a voz de arcanjo, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós tivermos isso, seremos arrebatados e encontrar o Senhor nos ares. Então, se a trombeta tocar agora, os que estão nas tumbas salvos vão ser arrebatados. Em seguida, nós vimos. A igreja vai estar com Cristo na glória. E aí vai vir a grande tribulação, que é 3 anos e meio de bonança e 3 anos e meio de sofrimento, quando Cristo vai reinar. Aí que vai entrar a marca da besta. Por isso que fala que a igreja ela não vai passar por aquela grande tribulação. Ela vai primeiro, porque João ele teve uma visão aqui, ó. E vi tronos, e assentados-se sobre eles, foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daquelas que foram degoladas pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam os seus sinais, e nem as suas testas, e nem suas mãos viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então essas pessoas elas foram degoladas, porque não aceitaram nem a marca da besta e nem os sinais. Então,
E é isso que Jesus quer nos livrar, de passar por esse sofrimento, passar por essa tribulação, grande tribulação. A tribulação que a igreja passa é essa que nós estamos passando nos dias. A tribulação de angústia, a tribulação de escândalos, a tribulação do esfriamento, a tribulação de uma perseguição. Agora há uma grande diferença, a grande tribulação. A grande tribulação é quando o Espírito Santo vai ser tirado dessa terra. Porque quando Jesus arrebatar a igreja, o Espírito Santo vai voltar para Deus. E aí que vai ser difícil. Porque com o Espírito Santo está difícil para muitos servir ao Senhor. Agora imagine com o seu Espírito Santo que não vai ter ele para convencer. Porque o Espírito Santo ele vai voltar para Deus. Então o momento é agora. É aproveitar, é agora. Então, nós mantemos firmes, né, na perseverança e não desistir. Porque tem muitos desistindo, parando. E Jesus voltando para muitos. Irmãos, muitos talvez nem acreditam. Se algum dia eu afastar dos caminhos do Senhor, eu já vi visão como que é uma alma sendo levada pelo demônio. E isso aí Deus me mostrou. Eu fiquei horrorizado. Eu já contei isso várias vezes. Sempre já contei esse testemunho. 2 homens brigando, um matou o outro e o demônio veio e levou aquela alma. Aquela alma debatendo. Aquela fumaça acinzentada, nem é fumaça branca, ela é acinzentada, misturado branco com cinza. Foi levando até aquele abismo. Tipo uma ponte de corda que ele viu naqueles filmes, mas você só via as cordas balançando, mas a fumaça acinzentada tampava tudo, ficava aquela neve. E eu parado, eu vendo aquele demônio levando aquela alma. E eu parado ali, parece quilômetros andando com aquela alma, debatendo, e meus olhos espirituais vendo. Foi terrível aquela alma batendo, mas não tinha mais jeito. Quando aquele homem fechou o olho, fechou o fôlego de vida, o diabo já puxou a alma dele. E eu vi até por onde puxou pela cabeça, saiu aquela alma assim pela cabeça, assim. É tipo como se estivesse puxando uma borracha, puxava aquela alma pela cabeça assim, e puxou aquela alma tão rápido, assim, como uma sombra, puxou, tirou, como se fosse tirando um corpo de dentro de um corpo. E foi levando aquela alma. Foi triste. Então, a pessoa morrer sem Cristo. Aí eu fiquei apavorado. Falei, meu Deus, o que foi isso? O que é isso? O que o Senhor está mostrando? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Aí Deus falou no meu coração. Assim acontece com aqueles que morrem sem Cristo. O demônio vem buscar. Assim como a palavra fala, os anjos veio buscar o Lázaro. O pastor da torcida veio contando um testemunho. Ele estava sentado na sala e ele, logo na visão, ele viu um homem deitado no chão, na sala. E daquele homem saía, daquele mesmo homem saía o homem dentro dele, ele mesmo, a alma. Dizer que ao mesmo tempo desceu 2 anjos, um pegou pelo braço e o outro anjo pegou pelo outro braço. Aí subiu e falou, Senhor, o que significa? Esse homem e os anjos, ele falou assim acontece. Quando um santo morre, vem os anjos e busca aquela alma. Então, o que isso quer dizer? Mesmo salvo, mesmo a alma indo, o diabo não vai matar. Porque a palavra fala que o diabo ele fica nas potestades. Assim como Daniel, o anjo Gabriel ficou preso porque desceu com a bênção e o diabo aprisionou. Porque há as potestades. Por que muitas orações não chegam a Deus? Porque se for uma oraçãozinha fraca, desanimar, sem fé, há uma barreira, como a rocha que prende, não deixa ir. Nós acho que
o diabo, salvo, o diabo não vai conseguir tomar aquela alma. Deus mandou buscar aquela alma, ela vai para o encontro de Deus, de todo jeito. Mas o diabo, você acha que não vai ali tentar pelejar? Ele não tentou lutar contra o corpo de Moisés? O diabo, ele não desiste. Ele vai até o fim, mesmo ele sabendo que ele é perdedor, que ele não vai vencer. Eu vi um testemunho de uma pessoa falando que, entrevistando o diabo, falou com o diabo: você sabe que Deus é maior. Se eu me lembro bem da forma que eu estou dizendo, você sabe que Deus é maior, que você já perdeu, que você não vai conseguir. Sabe o que o diabo falou? Eu sei que eu já perdi, que eu não vou vencer, mas eu vou lutar até o fim, não vou desistir. Então ele não vai desistir, porque esse lutar até o fim, ele vai levar muitos, porque ele sabe que ele já está condenado, ele sabe que ele vai para o lago de fogo. A Bíblia fala que ele tem pouco tempo, ele está com fúria, o diabo ele tem medo, ele teme e estremece, porque aqueles demônios ele não quis voltar, preferiram entrar nos porcos para não voltar para aquele lugar. Porque aqueles demônios também são castigados pelo seu mestre, se não conseguir algo. Então, ele não desiste, mas ele vai levar muitas almas com ele. E como tem levado. Amém? Então, nós mantemos na perseverança em Cristo, né? Assim como Maria, assim como Marta, assim como Maria Madalena, Lázaro e muitos, né? Perseverou até o fim. E Cristo ele está conosco, que somos mais do que vencedores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu até estava